Graça e paz, queridos, em nome de Jesus. Que prazer eu tenho de retornar a este templo. Estive aqui várias vezes, uma delas no concílio do Guilherme, fui o examinador dele. Não por isso ele passou, ele é bom mesmo. Não foi nossa amizade que fez diferença. Estive também em outras ocasiões, desde da época do pastor Salvador Soler, depois o pastor Isidro. Sempre é bom estar com os irmãos. Esta igreja tem sido uma referência como uma igreja participativa na nossa denominação. E aproveitando a fala do Guilherme sobre eu ser presidente da convenção, eu convido os irmãos. Guilherme eu não convido, ele já está comprometido a estar na nossa Assembleia da Convenção Estadual, que será de 8 a 11 de julho, aqui na cidade de Sumaré. Já estamos liberando o nosso acampamento, que é bem próximo do templo da Segunda Igreja Batista de Sumaré, que será a sede da nossa Assembleia. Está liberado o acampamento para ser local de hospedagem. Eu não sei, talvez umas 300 pessoas dá para nós hospedarmos lá no acampamento. Então, procure o pastor Guilherme, que ele dará orientação sobre isto. Eu quero saudar os irmãos em nome da minha igreja. Eu sou pastor da Igreja Batista do Ipiranga, aqui na capital. Em nome da nossa diretoria, pela primeira vez na história que eu me lembro, nós somos 8 pastores na diretoria. Sempre temos irmãs que participam na secretaria, mas desta vez nós temos 3 secretários. Pastor Vanner, pai do Guilherme, é um dos nossos secretários. Saudar em nome do nosso diretor executivo, pastor Alípio Coutinho. Eu estou aqui, ele está em outro, aliás, ele está retornando hoje dos Estados Unidos, de um congresso que teve lá, de executivos. Saudar em nome da minha família. Minha esposa não pôde vir por algumas outras ocupações. Nós temos um casal de filhos casados, cada um na sua igreja, todos saudáveis, graças a Deus, exceção do meu genro, Rafael. Ele tem um problema, dizem que é grave, outros não. Se alguém quiser orar por ele, ele é corintiano, mas pelo aceno, Tiago, eu vi uma corintiana aqui, que é aquela irmã ali, não é? Parece que os demais têm juízo. Brincadeira, irmãos. Para mim, futebol é só diversão. Só me divirto mesmo. Meu pai era corintiano, meu irmão mais velho, meu sobrinho, meu genro agora. Mas, sabe, irmãos, eu digo muito na igreja que eu pastoreio, como é gostoso estar nos cultos. Sabe por quê também? É porque cada culto nosso é um ensaio, é uma preparação para a nossa eternidade no céu. Cada culto é um treinamento. Tiago vai fazer uma música sobre isso, né? Estou no culto treinando para o céu, pronto. Não, compositores bons é assim, você fala uma frase e ele faz um discurso, não é? Musicado. Mas é isto mesmo, irmãos, porque no céu será isto: comunhão, alegria, cânticos, não é? Abraços, bem-estar. Vai ser tão bom no céu, que no céu não vai ter noite. No céu não vai haver repouso, porque nós teremos corpos transformados que não se cansarão. Então você, meu irmão, minha irmã, que gosta demais de dormir, durma demais aqui na terra, porque lá no céu não tem cama, não tem sofá, porque será louvor e adoração ao nosso Senhor para sempre. É isto. Então, nós nos reunimos num culto assim, não apenas porque isto está no nosso calendário, é porque está no nosso coração. É bom demais estarmos juntos. Obrigado, Tiago, pela inspiração. Guilherme, eu agradeço demais pelo convite para estar aqui. Eu falei que hoje de manhã eu preguei uma outra igreja IBVG, não PIB, como esta, que foi a Igreja Batista em Vila Gerte, em São Caetano do Sul.
Eu quero parabenizar os irmãos por esta iniciativa de fazer um congresso sobre família. Eu sei que os irmãos estudam sobre isso, não apenas nesta ocasião, mas ter um tempo neste mês de maio para fazer isto é bom demais. E eu vou ler, claro, o texto clássico que nós conhecemos bem de Josué 24:15, quando Josué faz esta declaração gloriosa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos dizer juntos? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os irmãos sabem por que é tão importante nós, nas nossas igrejas, pensarmos sobre família? Põe na tua mente, no teu coração isto: o diabo, ele tem estratégias e armas específicas contra a família. Ele tem elaborado a cada dia aquilo que possa enfraquecer a família, separar, quebrar a unidade. Pensem nisto. Amizades, literaturas, meios de comunicações acessíveis, até escolas têm sido usadas para descaracterizar e enfraquecer os laços de compromisso da família. É isto. Então, aquilo que acontece de enfraquecimento ali tem de ser corrigido aqui. Acrescenta-se a isto o fato de trabalhos excessivos, não é incomum em nossas igrejas, pessoas que trabalham em 2 empregos, às vezes até mais. Isso traz o estresse, isso traz uma desestabilização emocional de muitas pessoas, e isto traz sofrimento à família. Um dia eu recebi no gabinete pastoral uma irmã que disse: pastor, o meu marido, ele chega em casa e ele chega tenso, e ele muitas vezes fala palavras mais duras, às vezes para mim ou para os filhos. E aí eu disse uma coisa que ela não entendeu inicialmente. Eu disse: isso é sinal de amor por vocês. Assim, mas nós não tínhamos de ser tratados com mais afeto e carinho? Sim, mas quando nós estamos tensos, nós desabafamos com quem temos mais comunhão e intimidade. Quando você tem uma dificuldade, a quem você procura? Um amigo mais próximo, não é assim? Porque são pessoas que inspiram confiança. Esses fatos que eu citei, eles são brechas que o inimigo usa para tentar destruir a instituição mais importante que existe na face da terra, que é a família. Lembremos que antes de existir escola, antes de existir fábricas, clubes, antes de existir a própria igreja, Deus criou a família. Por quê? Porque Ele queria que nós soubéssemos que a família é prioridade para Ele. O lar é o primeiro ambiente onde Deus procura adoradores. Aquelas palavras de Jesus são impactantes. Meu Pai está em busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E eu penso que Ele procura em primeiro lugar os adoradores, não na igreja, mas no lar. Quanto tempo durante a semana você fica aqui? Se a igreja tem 3 cultos, vamos imaginar uma média de 1h30 por culto. Você pensa um tempo antes e depois, quanto tempo você fica em casa? Então é lá. Por quê, irmãos? Guardem isto na mente e no coração. Não é na igreja que são feitos os bons cristãos, mas em casa. Porque o pastor, os professores de classe de escola dominical têm um tempo irrisório com vocês, comparado com o tempo que os pais têm com os filhos. É por isso que a Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se esquecerá destes ensinamentos. Este mandamento é para o pastor? É para os professores de EBD? Não, este mandamento é para os pais.
É lá em casa que os filhos são forjados nos caminhos do Senhor. Muitos pais se dedicam a fazer a família viver bem. Isto é bom. Mas sabemos, irmãos, que viver bem e ser feliz não é a mesma coisa. Muitas famílias podem viver bem, com fartura, com conforto, com realização de sonhos. No entanto, no lar pode-se viver bem sem ser feliz. Como pode-se viver bem? É quando não acontece atrito nem desentendimento, porque não existe diálogo. Se não houver proximidade dos membros da família, nunca vai haver problema, não é mesmo? É possível o lar viver bem se não houver mal-estar nem cobranças, porque os membros da família vivem solitários e isolados. Uma família pode viver bem, não existindo ali insatisfação nem tristeza, por causa do individualismo de todos. Mas eu pergunto para os irmãos, onde não há amizade, onde não há proximidade, nem companheirismo, pode haver felicidade? Felicidade, irmãos, é resultado do bem-estar, do relacionamento saudável e intenso. A parábola do filho pródigo ensina isto. Aquele filho estava cansado da monotonia do seu lar, e a monotonia vai tirando das pessoas a compreensão das pessoas que vivem com elas. E ele disse: basta, eu quero minhas aventuras. E ele pediu parte da herança e foi embora. O texto bíblico nos ensina que aquele jovem temporariamente rico, a gente fala filho pródigo, prodigalidade, abastança, é fartura. Ele só foi pródigo quando saiu de casa e por um tempo, porque quando acabou os recursos, ele não tinha mais prodigalidade nenhuma, ele se tornou miserável, e foi ali que ele descobriu que ele tinha tido bem-estar, mas era infeliz, porque ele não tinha mais o pai, nem o irmão, nem os amigos. Não havia uma companhia ideal, ambiente aconchegante, não havia pessoas confiáveis. Meus irmãos, a família feliz é aquela que troca olhares sinceros. A família feliz é aquela que desenvolve uma confiança estável. Deus inventou a família para haver nela felicidade, que tem como principal causa, principal motivação, a parceria, o entendimento, a harmonia. Eu gosto de música desde pequeno, e os irmãos estavam vendo o instrumentista tocando ali. Eu gosto muito da música para falar sobre harmonia, porque o que é uma harmonia? São sons diferentes que se combinam. Os sons, por isso que a guitarra tem 6 cordas, não é? E cada uma delas produz um som diferente do som das outras, as notas. Mas quando você ouve todas, isso agrada ao ouvido. Agora eu vou esnobar um pouquinho, tá? Se você pega um teclado, você aperta um dó, um mi bemol, um fá e um lá sustenido e um si. Meu, dá um som dissonante glorioso. São notas diferentes demais, porém agrada. Harmonia no lar é isto. É não vocês quererem ser iguais, mas vocês se combinarem. Vocês serão diferentes sempre. Eu faço palestra para casais, e uma das coisas que eu falo é que nós temos de ser diferentes. Porque lá no Gênesis, quando Deus disse a Adão, Deus disse a Adão não, ele disse, vou criar uma mulher que seja ajudadora. A palavra no hebraico, ela tem um sentido interessante. A palavra que está ali no hebraico, que é a língua original do Velho Testamento, é: vou fazer alguém que te complete.
Nunca esqueça disso. Alguém que te complete. Porque Deus fez o homem incompleto. É isto. Ser idoso traz alguns privilégios. E um deles é de eu ter sido criado ouvindo a palavra assim. Quando um rapaz ia casar com a moça, dizia assim: é a junção da tampa com a panela. Quantos já ouviram isso aqui, não é? Vários. Tampa é igual panela, mas se completam. Sabe por que essas lâmpadas acendem? Por que esses equipamentos funcionam? Porque eles são movidos por duas correntes elétricas diferentes, positiva e negativa. Quando você monta um quebra-cabeças, as peças que combinam, elas são diferentes. Você une o côncavo com o convexo. Dois côncavos não combinam, nem dois convexos, não é mesmo? Eu, quando pequeno, eu gostava de brincar com imã. Se você pegar dois ímãs, todo alto-falante tem um ímã. O ímã é a base dele. O ímã, ele tem um lado norte e um lado sul. Aqueles, como é que chama, que mostra a direção? Bússola. Bússola é o instrumento mais fácil de você fazer. Se você pegar uma peça imantada e der a ela um movimento livre, um lado vai ficar sempre voltado para o norte e outro sempre para o sul. A base pode mover, mas aquela peça ficará fixa. Se você pegar dois ímãs e tentar unir norte com norte, eles se repelem, ou sul com sul. O que combina são os diferentes. Norte com sul se atraem. É isto, meus irmãos. Vocês são diferentes por causa disto, vocês casais, para se completarem. É isto. Um dia eu não vou fazer isso aqui, Guilherme, mas um dia eu estava falando no encontro de casais, tinha um grupo muito grande, eu falei assim para os homens, ali era um grupo de casais sinceros, todos eles. Eu disse: meu irmão, pense bem em quem você é. Você conseguiria conviver conjugalmente com alguém igual a você? Quem não combinaria, levanta a mão. Todos levantaram a mão. Todos estavam dizendo: eu não suportaria viver com alguém igual a mim. Por isso Deus fez alguém diferente de você. Eu e minha esposa, Sônia, nós faremos neste ano, em outubro, 52 anos de casados. Essa carinha de 32 aqui engana, tá? E quando nós nos casamos, alguém aqui casou dia 5 de outubro? Não tem, tá vendo? Essa data foi reservada só para mim e para a Sônia. Eu fiquei receoso disso. E depois do nosso casamento, foram 2 anos e meio de namoro e noivado, eu comecei a perceber diferenças muito grandes entre nós. Eu fiquei assustado, mas foi quando eu entendi isto. Ela precisa ser diferente para te completar. Se aquele irmãozinho ali pegasse essa guitarra e todos os acordes, não houvesse acorde, todas as notas fossem iguais, seria um som uníssono bom, mas não teria harmonia. Harmonia no lar significa a combinação das diferenças que existem entre as pessoas. Graças a Deus, porque nós somos diferentes. Nós, irmãos, precisamos entender que Deus nos aproximou para nós podermos manifestar também ao mundo que Ele é capaz de fazer através de nós a manifestação da gloriosa comunhão entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como é que uma família pode produzir isto? Como uma família, com as suas diferenças de idade, diferença cultural, diferença mental, emocional, psicológica, viver em harmonia. É quando a família ora, medita e assim cresce junto. É quando a família celebra vitórias e lamenta perdas também junta. É conquistar pela união e ceder pelas circunstâncias juntos todos. É crescer e se aperfeiçoar juntos.
O individualismo, irmãos, e a rotina são duas adversidades de uma família feliz. Mas ponham na mente e no coração mais uma coisa: a felicidade no lar não acontece por acaso. Ninguém se torna feliz por acaso. Esta é uma das palavras que eu digo nos meus aconselhamentos pré-nupciais. A felicidade é resultado de esforço, de investimento, é resultado de aplicação. O amor, ele é como uma planta que você, irmã, tem em casa. E aquela planta precisa ser cuidada, precisa ser podada, precisa ser regada, precisa ser afastada de animais que possam destruí-la. Assim ela cresce bonita e exala o aroma. A felicidade no lar é resultado do apreço e do apego, da sinergia e da empatia de todos os seus membros. Ah, meus irmãos, isto faz com que os filhos vão crescendo em casa, percebendo isto. Os pedagogos aqui podem me corrigir se os números que eu falar não estiverem corretos, mas eu já li algo assim, que as crianças aprendem 70% pelo que veem e 30% pelo que ouvem. Os exemplos são mais precisos, os exemplos, as referências pessoais, elas são muito mais marcantes do que as palavras. Minha filha tem 50 anos de idade, meu filho tem 46, a gente se fala sempre, os dois moram aqui na Grande São Paulo, e quando nós conversamos por telefone ou pessoalmente, quando a gente se despede, um diz para o outro: meu filho, eu te amo. E ele diz: papai, eu te amo. Mamãe, eu te amo. Filhinha, eu te amo. Por quê? Porque nós fazemos isto desde que eram crianças. Meus irmãos, nós não podemos jogar fora as coisas que são essenciais no nosso relacionamento. E uma das coisas que eu sei que precisam ser valorizadas e que sustentam o relacionamento é a admiração. Ensinem isto para os seus filhos, a eles admirarem as coisas belas, as coisas preciosas, as coisas valiosas. Eu admiro demais as coisas. Uma das coisas que eu gosto de ver é chuva. Chuva para muita gente não é nada mais do que alguma coisa que está atrapalhando ele sair de casa ou ir correr lá no parque. Eu amo ver chuva, eu moro no 13º andar de um prédio. Quando começa a chover eu saio na sacada e fico olhando aquilo. Eu fico imaginando como Deus foi sábio, porque se toda esta água caísse junta, o que aconteceria? Destruiria uma casa, carro, mataria gente, mas até que ela chegue da nuvem aqui, Deus faz com que ela se espalhe em pingos, e aí não causa problema. Sabe, queridos, precisamos fazer, aqueles que estão crescendo em casa, admirar os pequenos gestos, admirar uma oração sincera, observar valores, dons, talentos das pessoas. O orgulho e a vaidade são coisas diferentes. Isto se desenvolve quando não existe apreciação pelo valor dos outros. Se tiver algum psicólogo aqui, me corrija depois, mas eu entendo que a vaidade é a pessoa querer reconhecimento por aquilo que ela realmente tem ou é. O Grulli, ele não é vaidoso, mas ele poderia ser vaidoso pela voz que ele tem, pelo talento de compor, porque ele tem. É a pessoa que quer ser admirada porque é bonita, e ela é bonita mesmo. Ou o riquinho que quer que os outros reconheçam isto, e ele tem mesmo, os pais abastados. Isso é vaidade. O orgulho é quando a pessoa quer reconhecimento pelo que ela não tem e não é. É o feio que se acha bonito, é o semi-alfabetizado que se acha culto, e aí ele começa a falar difícil, quase que eu pensei na Dilma, e aí a pessoa quer reconhecimento daquilo que ela não possui.
Sabe, irmãos, tanto orgulho quanto a vaidade são coisas nocivas, mas os nossos filhos, eles serão privados destes defeitos morais, se eles forem ensinados a serem justos, a reconhecerem o valor do próximo. A sabedoria dos pais se manifesta no entendimento de que eles não devem apenas agradar aos seus filhos, mas investir na felicidade deles, depositando nos seus corações exemplos e ensinos. Isto é precioso para nós, meus irmãos. Porque os teus filhos, eles não aprenderão fora de casa aquilo que eles têm de aprender em casa. E há um ingrediente indispensável, vital para a família: dialogar com franqueza, compartilhar com segurança as suas realidades e anseios, vivenciar o interesse mútuo com humildade. Há um segredo para a família: investir uns nos outros com desprendimento e repartir o conhecimento, as conquistas e as honras com satisfação. Que segredo é este? Aquele que o pastor Guilherme sempre está pregando para os irmãos. Este ingrediente é o verdadeiro amor nos relacionamentos. Sabe, meus irmãos, nós adjetivamos, romantizamos e fantasiamos tanto o amor, que esquecemos que ele é um substantivo que se refere à essência, a fundamento. O amor das novelas, dos filmes, das canções populares, não tem nada a ver com o ágape de Deus no nosso coração. O amor é um recurso de Deus para nós fazermos o que não queremos fazer. O amor é um recurso de Deus para nós irmos onde não queremos ir. É uma capacitação divina para nós abrirmos mão daquilo que nós apreciamos muito. Um dia, no casamento do meu sobrinho, Leonardo Antônio, casou com a Cristina. Os dois, ele loiro, alto, bonitão. A ela não vou fazer referência nenhuma, mas maravilhosa. Meus sobrinhos, eu disse para eles ali, eu falei, Leonardo Antônio, o apelido dele é Tony, eu falei, Tony, você não precisa amar muito a Cristina agora, toda cheia de beleza. Você vai precisar do amor daqui a 20 ou 30 anos, quando ela não tiver mais a fisionomia que tem, quando aparecerem, né, os pés de galinha, de pato, de avestruz e tal. E você poder olhar para ela e dizer, querida, com sinceridade, eu te amo hoje mais do que eu amava quando nos casamos. É ali que o amor será importante. É o amor fazendo com que a pessoa não seja depreciada pelas marcas do tempo. Eu disse para ela, você não precisa de muito amor para viver bem com esse camarada hoje, com toda a formosura que ele tem. Você vai precisar de amor para você olhar para ele com satisfação, alegria e deleite. Daqui 20 ou 30 anos, quando ele tiver com menos cabelo e mais barriga, quando você olhar para ele e não vir mais esta formosura toda. Esses dias depois de eu fazer mais uma declaração de amor para minha Sônia, ela olhou para mim e disse, meu bem, você fala isso com a mesma sinceridade que você fazia antes? Hoje nós temos 72 anos, nos casamos, eu tinha 21, ela tinha 20 anos ainda. Eu disse para ela, eu olho para você e o que eu vejo não é apenas a tua face e o teu corpo, eu vejo a tua pessoa. Amor não é para o corpo, é para a pessoa, é para o caráter. E estas coisas não envelhecem. A alma não envelhece, o espírito não envelhece, só a carcaça. Eu inventei uma coisa para eu me consolar. Eu digo assim, uma pessoa com 20 anos é jovem, não é? Com 40 é 2 vezes jovem. Com 60 é 3 vezes jovem.
Não resolve nada, mas consola um pouco. Eu já fui em muito enterro, irmãos, de gente que morreu por excesso de juventude. Nós temos de amar as pessoas, não o corpo, não a história, não os bens. Temos que amar aquilo que é permanente. Os nossos filhos precisam aprender isto. Lá na escola eles não vão aprender. Quando a mãe empurra para a sala e diz, vai assistir televisão que eu preciso fazer a comida aqui. Não é lá que as crianças aprenderão isto. A Bíblia se refere ao amor como algo tão forte como a morte, como um fogo ardente, labareda do Senhor. Diz o texto bíblico, as muitas águas não conseguem apagá-lo, nem a correnteza de um rio arrastá-lo. Se alguém quisesse comprar o amor e por ele oferecesse toda a sua riqueza, receberia apenas desprezo. Eu amo ler isto na Bíblia, porque o ágape é o amor que Deus derrama no nosso coração pelo seu Espírito, conforme está em Romanos capítulo 5, versículo 5. É esse poder irresistível e infinito que nos faz capazes de manter a nossa família composta, repito, por pessoas diferentes, mas que são capazes de viver em unidade. Mas tenham certeza, amar não é fácil. O amor é substantivo, o amar é verbo. Verbo significa ação, é colocar o amor em prática. Mas eu quero que os irmãos, olhando também para a Bíblia, saibam como é que o amor trabalha em nós. Outra dica para outra música aqui, Tiago. Como é que o amor trabalha em nós? Como é que o amor prepara-nos? Não é meditação, não é como resposta de oração, não. É você trabalhar na prática. A carta que Paulo escreveu, na primeira carta aos Coríntios, ele nos ensina isso. Como é que nós podemos desfrutar das ações do amor em nossa vida? E Paulo diz assim, eu vou resumir tudo que está no capítulo 13. Paulo diz que o amor fortalece a paciência, revigora a bondade, consolida a confiança, fortifica a humildade, alimenta a gentileza, estabelece a generosidade, implanta o autocontrole, encoraja a liberação do perdão, estimula a uma vida justa, incita a vivência pela fé e enriquece a esperança. É isto que está na tua Bíblia em 1 Coríntios 13. Você conhece algum outro meio como estas virtudes podem ser desenvolvidas, se não por Deus derramando do seu amor no nosso coração? É glorioso isto, irmãos. Como é bom entender. O texto de Romanos 12:10 deve ser aplicado todos os dias no lar. O texto diz, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. O texto não fala de favores, o texto não fala de sacrifício ou esforço, mas fala da capacitação para se fazer isto. Muita gente pensa que o amor é a beleza, que o amor é o prazer. Meus irmãos, esse prédio aqui representa bem isto. Por que não há uma rachadura nestas paredes? Por quê? Alguém que trabalha na área de construção? Por que nunca houve um movimento nesse edifício aqui? Por quê? Por causa do quê? Por causa do alicerce. Meus irmãos, o amor não são as paredes do relacionamento, nem os enfeites que existem, nem o teto, nem as janelas. O amor é o alicerce do relacionamento. Gravem isto. Eu já fiz, nos meus 49 anos de ministério pastoral, aconselhamentos a casais onde houve infidelidade. Eu vou falar uma coisa bem ruim aqui, mas é verdadeira. Só o amor não impede a infidelidade.
E falo por experiência porque eu já fiz aconselhamentos a casais que se amam porque estão vivos e ativos no planeta Terra, e houve traição. É preciso haver amor, mas também respeito, consideração, piedade, fidelidade. E é claro, aquela palavra que você já pensou, vergonha na cara. Só o amor não faz. Alguém me ajuda, 1900 e pouco, teve um festival de música aqui no Brasil, um festival internacional. E uma das músicas que o plenário, o auditório quis que ganhasse e não ganhou, foi um cantor que até hoje eu ouço, uma música lindíssima, Malcolm Roberts, gravou The Love Is All, O Amor é Tudo. Depois os cantores que tinham um timbre de voz semelhante, Aguinaldo Raiol, Aguinaldo de Timóteo, gravaram uma versão. E no começo eu gostei disso, o amor é tudo. Mas eu comecei a refletir nisso como cristão, não mais apenas como um cidadão. Eu falei, está errado. O amor não é tudo. O amor não substitui o respeito. O amor não substitui a consideração. O amor não substitui a admiração. O amor dá base para isto. Mas isto precisa ser desenvolvido. E um dos casais, o último casal que eu recebi no gabinete, onde tinha havido infidelidade, os dois sentados na minha frente. E eu, depois de conversar, aconselhar, considerar uma porção de coisa, claro, nessa hora, né, Guilherme, a gente tem que puxar a orelha também. Aí eu fiz esta pergunta. Eu olhei bem para aquela irmã e disse, minha querida, apesar do que ele fez com você, você ainda o ama? Meus irmãos, esse é um momento maravilhoso. Ela olhou para ele e disse, eu ainda o amo. Aí eu perguntei para ele a mesma coisa. Ele com lágrimas olhou para ela e disse, eu ainda te amo. Eu disse, a casa caiu, mas os alicerces permanecem. E vocês podem construir uma casa ainda melhor, mais bonita, porque vocês mantêm o alicerce. O amor é o alicerce. O amor é o alicerce. Bom, isso faz uns 7 anos, um dos casais. Pouco tempo depois eu vi os dois entrando de mãos dadas no culto. Ah, que alegria! Hoje este casal tem 2 filhos que nasceram depois deste episódio. Sabe, queridos, ponham isto na mente. O amor é o alicerce daquilo que queremos realizar. Na vida doméstica, na vida cristã, no relacionamento com o nosso Deus. Mas encaminhando para um encerramento, quando nós olhamos para este texto que lemos, Josué dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava olhando, dizendo para aquele povo, em que circunstância? Não é difícil haver consagração quando as coisas vão mal, não é mesmo? Pastor Guilherme tem esta experiência. Quando a casa cai, quando há o desemprego, quando há enfermidade, as pessoas ficam piedosas. Aí começam a vir aos cultos. Aquele que estava sendo inadimplente no dízimo, ele dá o dízimo e dá até uma oferta. É como se ele quisesse sensibilizar ao Senhor. Não foi assim com Josué. Veja o que diz o primeiro versículo do capítulo. O Senhor havia concedido descanso ao povo de Israel de todos os seus inimigos. Israel não estava em guerra, não estava havendo luta nem dificuldade, não estava havendo ameaças para que Josué pudesse fazer a confissão que fez. A decisão daquele líder de um lar, de reafirmar a sua fidelidade a Deus, juntamente com a sua família, não foi motivada pelo desejo de vencer, de conquistar, de se estabelecer, ou de não sofrer, não. Josué declarou a sua lealdade a Deus, por ele ser um homem coerente, honrado e justo.
Emocionalmente ele não tinha nenhuma necessidade de fazer isto. Ele não estava sob risco nenhum. Foi resultado de sua fidelidade a Deus. No início do livro está descrita a vocação dele como líder, feita pelo Senhor. Diz o texto: assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Seja forte, muito corajoso, tenha cuidado de obedecer a toda a lei, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde você andar. Deus havia cumprido todas as suas promessas feitas a Josué até aquele momento. O que aprendemos então, irmãos? Esta consagração dele, que não foi feita sob pressão nenhuma, é que a consagração dele, da sua família, foi motivada por compromisso, não por ambição. A consagração foi uma questão de lealdade a Deus e não por causa de projetos pessoais. É isto, queridos, que precisamos entender, que a nossa fidelidade a Deus no cuidado da família é um dever que não pode ser desonrado. Os irmãos são igreja e como igreja entendem bem isto. Deus nos salvou, não foi para ir para o céu. Acho que eu não estou te contrariando, né, Guilherme? Deus nos salvou, não foi primeiramente para ir para o céu. Eu sou convertido a Jesus, batizado pelo meu pai há 63 anos. Eu tinha 9 anos de idade. E até hoje eu não estou querendo ir para o céu, porque só existe uma maneira de ir para o céu. Qual é? Professora na classe escola dominical fez a pergunta: quem aqui quer ir para o céu? Levante a mão. Todos os alunos levantaram. Aí ela perguntou: quem aqui quer morrer? Levante a mão. Ninguém levantou a mão. Só tem um mau entendimento aí de vocês. Só tem uma maneira de ir para lá. Deus nos salvou para nós sermos sal e luz no meio de uma geração corrompida e perversa aqui na terra. Ele nos salvou por aquilo que Jesus disse na sua despedida dos discípulos: eu enviarei o Espírito, e o Espírito Santo habilitará vocês com poder. Para quê? Para que vocês sejam minhas testemunhas. É isto que tem de nos alegrar. Deus nos salvou primeiramente para nós vivermos neste mundo como testemunhas dele. Mas só que este produto tem de começar dentro do nosso lar. Talvez não, com certeza, Guilherme fala muito sobre missões. O teu lar é o teu primeiro campo missionário. É ali dentro. Eu vou dizer uma coisa que falo de coração, e acredite em mim: se eu tivesse um dos meus filhos fora da igreja, eu deixaria o pastorado para investir na vida dele, porque se a minha família não estivesse no reino de Deus, eu me sentiria sem autoridade para falar sobre a graça do Senhor. Você já pensou nisso? Por que Deus não envia anjos para pregar? Você imagina se, ao invés de nós seres humanos estarmos fazendo o que fazemos no pastorado, fossem anjos? Seria diferente. Essa igreja aqui, Guilherme, talvez teria 20 vezes mais membros aqui. Aí anjos viriam participar dos cânticos também, é claro que incluiriam o Tiago. O irmão também estaria nesse grupo. Mas por que Deus não faz isso? Deus não coloca anjos nem para pregar, porque anjo não tem experiência de regeneração. Eles não poderiam falar com autoridade sobre a transformação de vida, porque eles não passaram por isso. Os caídos já estão lá com o diabo e seus anjos. Os que não caíram permanecem com o Senhor. Então, é preciso haver esta autoridade. A Bíblia fala sobre nós, pastores, que temos de ser exemplo dos fiéis em tudo, até no nosso falar. Então, meu irmão, minha irmã, o teu campo missionário precisa ser conquistado por você. Eu
fiz isto várias vezes, enquanto meus filhos moravam em casa ainda antes do casamento. Os dois casaram com 30 anos. Com 29 eu disse, se não casar com 30 eu ponho fora de casa. Aí a Nelise se casou, 4 anos depois, a diferença de idade, a Nelsinho se casou também, vivem felizes, e eu fico curtindo a minha gata lá todos os dias. Mas antes deles se casarem, às vezes a gente desligava a televisão e dizia, vamos conversar? Filhinhos, como é que foi a semana na escola? Como é que foi a reunião? Você foi lá com seus primos? Puxa, quase que eu falei convescote aqui. Quem aqui sabe o que é convescote? Não faz diferença. Um acampamento, não é? E eles perguntavam, como é que vocês estão de saúde, trabalho? Conversávamos. Promova isto, pai, no seu lar. Não faça a televisão ser uma divisão entre vocês. Hoje o celular. Eu li isto, que a mãe ligou para o filho, falou, filhinho, o almoço está pronto. Você quer almoçar agora? Eu quero sim, mamãe. Ela disse, então, desce do seu quarto e vem aqui almoçar. Puxa vida. Parece que isto se transformou no modo de vida. Tá certo, a gente precisa usar todos os meios de comunicação, as redes sociais. Mas sabe, meus irmãos, isto não pode eliminar os olhos nos olhos, o toque, o abraço. Que você não abrace mais pessoas aqui na igreja durante o culto do que na sua casa. Eu termino, queridos, com um texto extraído. Eu gostei muito disto. Em 2011, a gente já ouviu falar do Steve Jobs. Ele foi o cofundador e presidente da Apple, uma empresa de comunicações, de equipamentos. Ele morreu com 56 anos de idade, vítima de um câncer no pâncreas. Em seus dias finais, ele escreveu um texto. Morrendo, sabendo que não escaparia, ele quis escrever um texto sobre suas experiências. E parte daquilo que ele escreveu é o que eu digo para os irmãos. Ele disse, à medida que eu cresci, eu percebi que um relógio de $300 e um de 3.000 mostram a mesma hora. Que um carro de $150 mil ou um de 5 milhões pode chegar ao mesmo destino. Que em uma casa de 300 metros quadrados ou de 3.000 metros, a solidão é a mesma. A verdadeira felicidade não vem das coisas materiais, mas vem do afeto que recebemos dos nossos entes queridos. Então, disse ele, eu quero que você entenda que quando temos amigos ou alguém com quem falar, ali está uma boa razão de felicidade. Não eduquem seus filhos para que eles sejam ricos, mas para que eles sejam felizes. E então, quando eles crescerem, saberão o valor das coisas e não apenas o preço delas. Coma a sua comida como medicina. Caso contrário, você terá de comer a medicina como comida. Eu abro um parêntese para dizer, quem sabe se alimentar nunca vai precisar de remédios, não é mesmo? Um cientista disse isso, casa que entra sol, não entra médico. Quem te ama nunca irá te deixar, mesmo que tenha 100 motivos para desistir. Ele ou ela sempre encontrará um motivo para se apegar. Se você quiser ser rápido, vá sozinho, mas se você quiser ir longe, vá acompanhado. Em qualquer etapa da vida em que você se encontra agora, pare, agradeça e aproveite ao máximo as pequenas coisas da vida e valorize o amor do teu cônjuge, da tua família, dos teus amigos, para que quando chegar o dia da cortina baixar, você poderá levar a verdadeira riqueza desta vida. Meu irmão, minha irmã, pai, mãe, a tua família é o teu principal e mais importante tesouro. Não deixe
este tesouro se desvalorizar por descuido ou por desprezo. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pelo poder e pela autoridade da Tua palavra. Como é bom, Pai, termos na Tua palavra exemplos de pessoas que foram leais aos seus compromissos com o Senhor. E nós temos de entender, Pai, que o compromisso mais importante que cada um de nós, pai e mãe, tem é o de ser referência, ser paradigma para os nossos filhos. Ó Deus, que busquemos sempre no Senhor a sabedoria e o poder para podermos referenciar-nos para aqueles que nós influenciamos, para que seja grande a Tua glória em nossa vida, nosso casamento, em nossa família. Para a glória e honra do Teu nome, assim oramos. No nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.